Atlântida no Reino das Trevas. Prelúdio. O bem e o mal são apenas os dois extremos da mesma realidade comportamental, nada mais do que as duas faces de uma mesma moeda. Os opostos são idênticos, de igual natureza, porém em graus diferentes, assim como os anjos da luz, os magos das sombras, trabalham indiretamente em nome do Espírito Criador, ainda que algumas vezes não percebam. Os emissários das trevas são os senhores do karma, responsáveis por impulsionar a evolução nas esferas mais primitivas de mundos incipientes como a Terra. Por meio dos mecanismos draconianos da dor, despertam as almas teimosas que rejeitam a evolução pelo amor e pela sabedoria. Como em todos os aspectos da vida, nada foge ao controle onipresente de Deus. Hermes. Capítulo introdutório: a desativação da pirâmide hipnótica. Deitada em minha cama, abri os olhos, sobressalto. Meu coração batia acelerado, e eu estava apenas observava o movimento das pás do ventilador de teto, girando lentamente, como se estivesse em câmera lenta. Fiquei assim, com o olhar vidrado, por vários segundos, até que percebi a movimentação frenética que se desenrolava ao meu redor. Ramiro e os demais técnicos da espiritualidade avaliavam meus sinais vitais e faziam comentários preocupantes. Fiquei assustado e comecei a me debater. Cristal aproximou-se e disse com sua voz serena: Roger, fica calmo. Já estamos regularizando a situação. Tudo está sob controle. A observação segura da mestra da chama violeta não me tranquilizou. O estado de transe em que me encontrava era tal que não os reconhecia. Hermes percebeu então que eu estava com a consciência projetada para a época da extinta Atlântida, semilúcido, e rapidamente assumiu sua forma perispiritual, como Ártemis. Cristal fez o mesmo, retornando à sua personalidade da época como Evelyn. Ao vê-la, saltei da cama e gritei, segurando firmemente sua mão: Evelyn, socorre-me! Eu não quero passar por aquela porta. Ela sentou-se serenamente ao meu lado e, utilizando-me meu nome na extinta Atlântida, disse-me, passando delicadamente a mão sobre minha fronte suada: Andrei, fica tranquilo. Estaremos lá contigo. Jamais te abandonaríamos nesta perigosa e difícil tarefa. Eu acalmei a respiração e fechei novamente os olhos, procurando controlar minha crise de pânico, enquanto Cristal, personificada como Evelyn, segurava delicadamente minha mão. Assim, na fração de um segundo, vi-me novamente naquele corredor escuro, onde repulsivas larvas deslizavam lentamente pelas paredes viscosas, enquanto emitiam sons estranhos e expeliam um cheiro acre. Abaixei a cabeça, respirei fundo várias vezes e só assim recuperei completamente a lucidez. Hermes me avisará de que naquela noite deveríamos realizar um complicado trabalho nas zonas mais sinistras do astral da Terra. A nova era estava chegando e precisávamos desativar um perigoso artefato armado. Havia muito tempo por espíritos que conspiravam contra a evolução da humanidade terrena. Depois de alguns instantes de hesitação,
comecei a caminhar pelo extenso corredor mal iluminado. Somente algumas tochas tomadas por teias de aranha permitiam-me ver o caminho a seguir. A cada passo, o corredor tornava-se mais estreito, como se estivesse se afunilando. Maldição, pensei. Sempre tem que ser do jeito mais difícil. Respirei fundo e prossegui andando meio de lado para não encostar nas paredes da estreita passagem. À medida que avançava, eu observava os símbolos da antilíngua atlante gravados nas paredes, muitos deles representando poderosos comandos de magia negra que foram muitos utilizados nas últimas décadas do continente que desapareceu nas águas profundas do Oceano Atlântico. A magia atlante não era ritualista como a dos povos que a sucederam. Ela era essencialmente mental, carregada de comandos hipnóticos, submetida tanto aos homens quanto aos espíritos desencarnados. Alguns magos negros atlantes eram tão maléficos que chegavam ao ponto de submeter espíritos desencarnados, oriundos do mundo primevo da Terra, ao seu total comando. Era uma verdadeira obsessão de encarnado para desencarnado, a fim de atender os objetivos mais funestos. Muitos entre eles ficavam dias nos porões dos palácios dos magos atlantes, aguardando serem chamados para lhes servir, assim como faz o mais dócil dos cães. Após o apocalipse de Atlântida, esse processo prosseguiu até os dias atuais, nas zonas astrais da Terra. Quando a grande ilha desapareceu do mapa, esses espíritos ardilosos adentraram na vida maior e lá estabeleceram seus impérios sobre os vivos e os mortos. Boa parte desses comandos hipnóticos era bem simples, como os que eu lia nos hieroglifos atlantes pelas paredes. Tu estás desamparado e sofrendo, logo vás perceber facilmente que nesses domínios és fraco e impotente. Estou curioso para saber se tu já percebeste onde estás e quem manda aqui. Perde todas as esperanças, porque é inútil resistir. Tu te renderás agora ou preferes sofrer mais um pouco? Só te restam 2 caminhos a seguir: servirmos ou morrer. Mentes despreparadas e fracas, ao lerem esses comandos, rapidamente se sugestionavam, colocando-se docilmente sob o controle dos magos das sombras, em razão de seus cérebros não encontrarem alternativas ao exposto. Sem contar que se deparavam com a imagem invencível dos magos atlantes, que parecia deixar bem claro à vítima que ela não teria chance alguma de resistir àquela indução hipnótica. Muito do domínio que sempre exerceram foi em decorrência da postura assumida de seres invencíveis. Os magos negros atlantes sempre viveram em regiões pouco acessíveis às equipes interventoras do astral superior. Eles raramente eram incomodados porque vendiam a ideia de serem intocáveis, mas na verdade Deus sempre teve outros planos para eles, pois nada foge ao contrário do Criador. Nós é que somos ignorantes demais para compreendermos seus desígnios. Depois de alguns metros mais, enxerguei a porta pela qual deveria entrar. Então, a caminho a percorrer ficou ainda mais apertado e pude vislumbrar um rosto satânico
na porta de acesso, observando-me com um olhar sinistro e com as sobrancelhas arqueadas. A entidade do mal sorriu e falou em tom sarcástico, cuspindo no chão. Que tu vieste fazer aqui, traidor, cão imundo? Esses domínios não lhes pertencem mais. Eu nada respondi. Apenas olhei para a maçaneta da porta, tomada por larvas repulsivas, e pensei: será que vou ter que colocar a mão nisso? Segundos depois, surgiu, inesperadamente em minhas mãos, uma chave longa e com formato de flecha. Percebi que ela se adequava perfeitamente à fechadura da porta e a inseri no local exato, olhando no fundo dos olhos da carranca no centro da entrada. O ser manteve-se em silêncio, apenas sustentando o meu olhar com indisfarçável raiva e desprezo. Ao girar a chave, ouvi um som metálico, típico das fechaduras antigas e pesadas. Empurrei a porta com a própria chave e então percebi que lá dentro o ambiente era outro. Ao contrário do acesso externo àquela sala, ao ultrapassar a porta, o ambiente tornava-se límpido e iluminado. O piso, as paredes e o teto eram de um branco que ofuscava os olhos. Tudo parecia irradiar uma luz prateada, tal o brilho. Ao encostar a porta para cerrá-la, notei que a fechadura por dentro era ultramoderna, mantida por um cartão de acesso eletrônico, bem diferente da do lado externo. Olhei para as minhas roupas e percebi que instantaneamente eu então usava vestes semelhantes às dos magos negros atlantes, mas completamente brancas. Tanto as calças e os calçados como a capa. Notei também que eu estava com a minha configuração perispiritual natural, a mesma de minha existência no continente perdido, quando vivi a personalidade de Andre. Essa metamorfose me trouxe um inexplicável sentimento de confiança, como se os poderes de outrora novamente estivessem sob meu controle, a força absoluta do vril. Observei com irritação a claridade que me cegava. Ela era forte demais, chegando ao ponto de causar-me desconforto. Somente almas ascensionadas conseguem suportar luz tão intensa e sintonizar-se com ela. Contudo, aquela luz extrema possuía a benéfica função de manter distantes os espíritos das sombras e suas emanações flutíficas, que, porventura, estivessem naquele local. Assim como o alho, o crucifixo e outros petrechos afastam os vampiros mitológicos, a luz cristalina dos planos superiores impedia a ação dos espíritos das sombras. Certamente, Hermes e toda a nossa equipe espiritual haviam higienizado aquele ambiente para que pudéssemos trabalhar sem a influência dos seres maléficos que reinavam por ali. Enquanto refletia sobre isso, percebi outra porta se abrindo no lado oposto da sala e Arnak entrando através dela, utilizando as mesmas vestes que eu, absolutamente igual nos mínimos detalhes. Cruzamos nossos olhares e mantivemos em silêncio. Sabíamos que deveríamos realizar naquela noite, depois de mirarmos por alguns segundos, como se estivéssemos estabelecendo um pacto de confiança mútua. Dirigimos a atenção para o motivo de nossa presença naquela sala. Ali, ao centro,
uma pequena réplica da pirâmide de cristal branco de Atlântida reinava soberana, iluminando ainda mais o agradável recinto. O artefato tinha em torno de 1 metro de altura e repousava sobre um pedestal de aproximados 50 centímetros. No centro da sala, o teto se afunilava para absorver e canalizar as energias e transmissões emitidas por aquela esplendorosa pirâmide. Arnak e eu caminhamos em direção ao centro da sala, com passos lentos. Quando chegamos próximos à pequena pirâmide, ele desviou o olhar e disse-me, com seu tradicional senso de humor, admirando suas vestes claras: "Ficamos bem de branco, não é mesmo, Andrew?" Eu sorri para o amigo, sem deixar transparecer minha preocupação acerca de nossa tarefa naquele local, e falei: "Certamente que sim. É isso que estamos tentando lhe mostrar faz alguns séculos. Para ser digno de trajar a vestimenta da luz, é necessário muito esforço na difícil arte de vencer. No entanto, realizar essa conquista é algo que não tem preço." Ele desviou o olhar para cima, levemente para a esquerda, buscando acessar recordações remotas em sua memória, e completou de forma descontraída: "É verdade, tudo tem seu tempo. Acho que chegou o meu momento." Eu concordei com um gesto sincero e falei: "Sim, agora é o tempo de desmontarmos esse sinistro artefato. Hermes disse que se trata de um momento histórico, há muito esperado. Vamos fazer nossa parte e sair logo daqui." Eu me aproximei da pirâmide e girei o cume levemente para o lado direito, desencaixando do restante da peça. Fiquei admirado em saber como desmontá-la. Naturalmente, isso estava gravado em regiões de minha mente, nas quais eu deveria ter consciência somente quando estava totalmente liberto do corpo. Eram lembranças de um passado muito distante. Como o cume em mãos, exclamei espantado: "Arnak, isso, oricalco maciço, o ouro dos deuses. Esse pequeno cume piramidal custaria a fortuna de um rei no mundo físico." Ele concordou serenamente, completou: "Sim, o oricalco é o símbolo de um mundo superior, o mais nobre dos metais, um tesouro somente compatível com a dimensão superior da grandelha, que se perdeu com o passar dos séculos. Sem dúvida, é uma joia sem igual. Se o homem moderno conhecesse os poderes impressionantes do oricalco, principalmente para a medicina, ficariam assombrado e tentaria de todas as formas produzir essa liga superior do ouro. Contudo, sem o vril, isso não é possível." Meneou a cabeça e concluiu de forma soturna: "Vivíamos em um mundo perfeito. Entristece-me a ideia de ter de reencarnar na dimensão primeva da Terra, esse mundo de almas alienadas." Eu observei com carinho, lembrando-me de como sempre me referia ao plano físico da Terra como um mundo de macacos falantes, e disse-lhe sem delongas: "Sim, mas é necessário ingressar no plano da terceira dimensão. Desrespeitamos o mundo perfeito de Atlântida. Agora temos de viver neste mundo primitivo, o qual está de acordo com nossa elevação espiritual. Se tivéssemos demonstrado outro comportamento naquela época, nossa história teria sido bem diferente." Enquanto apreciávamos aquela peça
que brilhava como uma beleza indescritível, a base da pirâmide se abriu em camadas, mostrando o seu interior, onde era possível perceber um painel com a programação daquele complexo artefato da milenar magia Atlante. Essas camadas, ao se abrirem, formaram teclados típicos de computador, sensíveis ao toque. Arnak e eu debruçamos como crianças afoitas sobre o interior da pirâmide, para estudarmos sua programação, e nem percebemos a presença de várias entidades sombrias surgindo lentamente ao nosso redor, com capuzes negros cobrindo suas maléficas cabeças que irradiavam energias densas e destiladoras. Apesar da luz intensa, eles pareciam não se afetar e se achegavam cada vez mais, vagarosamente, como se estivessem flutuando feito terríveis almas penadas. Arnak notou a sinistra aproximação e tocou meu ombro. Empurrei seu braço, pedindo para que não me atrapalhasse, mas, ao virar-me pela insistência do amigo, pude observar um ser sombrio retirando o capuz e mostrando seu semblante. Era Galeato, o magro negro que tentou dissuadir-me de escrever o livro Universalismo Crístico, o futuro das religiões. Naquele instante, ele se apresentava com um tom de pele muito branco e com cabelos longos, bem pretos. Seu rosto era emoldurado por uma rala barba da mesma cor dos cabelos, aparada à moda espanhola. Seus olhos penetrantes focaram profundamente os meus quando ele falou, sem afetação, porém com voz carregada de ódio. Desiste, vós não conseguireis desativar a pirâmide. Arnak virou-se para ele e atalhou. Galeato, tu sabes que precisamos, nada vai nos impedir. Ele ergueu a cabeça de forma imponente, o que destacou seu nariz aquilino, e disse-nos com um leve tremor nas narinas, denunciando sua profunda irritação. Com leve tremor nas narinas, denunciando sua profunda irritação. Aonde vos pretendeis chegar com isso? A desativação dessa pirâmide sensorial não mudará em nada a alienação da humanidade. Existem outras ativas, e além disso, creio que mesmo sem ela, a civilização terrena será sempre assim, desligada de seu destino espiritual. Os encarnados não passam de bois sendo conduzidos para o abate diariamente. São seres irracionais que não têm consciência de que são eternos. Servem apenas para carregar suas carcaças, cansadas de um lado ao outro, e vivem como animais, reproduzindo-se para seguir sempre a mesma rotina alienada que perdura há séculos e séculos. Eu me afastei do painel de controle e, virando-me em sua direção, intervim, dizendo: Galeato, nós estamos aqui cumprindo ordens de Hermes e da alta espiritualidade da Terra. Não estamos pensando nas consequências de desligar ou não esse aparelho, nem estamos em condições de julgar os resultados dessa tarefa. Apenas te pedimos para não interferir, deixando-nos trabalhar. O magro negro sorriu e ironizou. Caro Andrew, tu não imaginas por que foste chamado a esta tarefa? Gadeir ficou revoltado ao saber de tua ousadia. A menção de Gadeir causou-nos certo desconforto. Não é como negar, o rei da raça branca atlântida, quem muito havia nos incomodado.
do passado certamente não estava nada contente com nossas últimas intervenções. Graças a Deus, tínhamos o amparo dos mestres da luz. Entretanto, não era prudente realizar um afrontamento de tal natureza. Mas, naquele mesmo instante, Hermes materializou-se na sala iluminada e falou, aliviando nossos corações. Galeato, deixa-nos trabalhar. Tudo tem seu tempo. Essa máquina do mal já exerceu sua infeliz função por um período muito longo da história da humanidade. Chegou o momento de encerrarmos sua atividade. Com um simples gesto, Hermes irradiou poderosa energia, a qual afastou Galeato e os demais seres das sombras para o canto oposto da sala. Contrariado, mas sem esboçar reação, ele recuou com seus asseclas. Enquanto isso, Arnak e eu começamos a acessar os códigos de programação naquele transmissor hipnótico que estimulou por séculos a alienação humana. Sem tirar os olhos do monitor interno, perguntei ao nosso mentor: diz-nos, Hermes, o que é essa pirâmide e por que a estamos desativando hoje? O sábio mestre sentou-se ao nosso redor e falou com tranquilidade, enquanto acompanhava nosso trabalho com olhar curioso. Estamos a um passo de adentrarmos em um novo estágio da transição para a nova era. Em 21 de dezembro de 2012, a Terra entrará definitivamente no disco de radiação da estrela Alcione, chamado de cinturão de fótons. A cada 10.000 anos, o sistema solar penetra por 2.000 anos nesse anel de fótons, ficando mais próximo dessa importante estrela de nossa galáxia. Demonstrando empolgação e serenidade pouco indicada para o local em que nos encontrávamos, nosso sábio mestre arrematou: amigos, estamos entrando novamente na Era da Luz. A última vez em que nosso planeta viveu essa fase foi durante a Era de Leão, há 12.000 anos. Neste momento, eu ergui a cabeça e exclamei: mas isso foi durante os últimos dias de Atlântida? Hermes concordou e falou, com seu tom de voz elegante e cordial: sim, mais precisamente no final da década de ouro. O sistema solar saiu da esfera de atuação do cinturão de fótons da estrela Alcione, justamente no ano em que a guerra entre as duas raças começou, conforme narramos no livro Atlântida no Reino da Luz. A partir daquele ano, a vibração espiritual do planeta tornou-se mais pesada e afeita às energias densas, facilitando o desencadeamento do ódio e dificultando a percepção extrasensorial dos encarnados. Mesmo na elevada esfera espiritual em que se encontrava Atlântida, os capelinos que migraram para a Terra, assim como vós, eram pouco sensíveis aos valores da alma. Além disso, ainda chegaram à Terra no início de um período de baixas vibrações astrais, o que terminou por dificultar sua adaptação ao novo mundo, intensificando sua alienação humana com relação à sua eterna consciência espiritual. Arnak aproveitou o silêncio de Hermes e completou: a partir de então, a humanidade enveredou pelo caminho do materialismo e tornou-se incapaz de ouvir a voz que vinha do céu, como faziam
os antigos Atlantes da Era de Ouro. O domínio das trevas ficou mais intenso. A humanidade se esqueceu de seu pai, o Espírito Criador, e terminou por perder-se os homens, escravos de seu ego. Desacreditaram definitivamente na finalidade da evolução espiritual e afastaram-se do roteiro de luz. Por serem cegos com relação à espiritualidade genuína, passaram em rituais e oráculos de natureza duvidosa. Essa pirâmide, entre outras iniciativas das sombras, foi o golpe de misericórdia à humanidade já falida espiritualmente. Virei-me para Hermes e aguardei seus comentários a respeito de tudo aquilo. Arnak tem razão, respondeu o mentor. Essa pirâmide é uma poderosa estação de transmissão de comandos hipnóticos para desestabilizar a conexão dos encarnados com o seu mundo, a pátria espiritual. Os homens são alienados com relação à realidade do mundo maior, por sua própria imaturidade, falta de capacidade meditativa e também pela ação de artefatos como este. Hermes suspirou e prosseguiu. Da ação de instrumentos como este, a alta espiritualidade da Terra conseguiu trazer a mensagem de luz. Porém, isso aconteceu com muita dificuldade e à custa do sofrimento dos mestres que desceram ao mundo físico para esclarecer uma humanidade com seus sentidos espirituais debilitados. Caso o karma dos capelinos e da humanidade primitiva da Terra fosse outro, talvez não sofressem esse entorpecimento que os cega para a dimensão espiritual. Somente aquele que crê e busca dentro de si a essência espiritual consegue ver, ouvir e sentir o mundo maior que cerca o limitado plano físico da Terra. Aquele que se mantém alheio à meditação e à reflexão sobre o mundo invisível jamais verá, sentirá e compreenderá o plano maior. Depois de meditar por alguns segundos, o grande mestre concluiu, com o braço apoiado sobre sua perna, a qual repousava na mesa de sustentação da pirâmide maléfica. De certa forma, a humanidade só colhe o que planta. Nada acontece por acaso. Assim, deveria separar o próprio progresso do homem. Chegará o dia em que os espíritos encarnados no plano físico da Terra conseguirão acender sua sensibilidade espiritual em algumas frequências mais altas, como fazem os músicos atingindo notas musicais sublimes, e perceberão então o mundo que lhes está velado, por sua própria comodidade e ignorância espiritual. E esse momento, agora, é chegado para os eleitos da nova era. Os espíritos sintonizados com a frequência espiritual do terceiro milênio despertarão e transformarão o mundo. Na era de Aquário, que ora está se iniciando, ficaremos nesse anel de radiação da estrela Alcione. Como já lhes disse, estamos chegando à era da luz. Aquele que tiver olhos para ver, verá. As almas eleitas, a prosseguir, reencarnando na Terra, perceberão a mudança e auxiliarão no trabalho de sentimentação definitiva da evolução em nosso mundo. Desde 1975, data do início da transição planetária da Terra, o Sistema Solar vem entrando no cinturão de fótons. A partir do final de dezembro de 2012, a Terra estará completamente imersa nessa energia transmutadora. Esse alinhamento com o coração da galáxia
abrirá um canal para a energia cósmica fluir em nosso planeta, levando a um nível mais elevado de vibração. As crianças eleitas para o terceiro milênio, almas vencedoras em suas encarnações anteriores na Terra, estão voltando ao plano físico em grandes levas para transformar o planeta. Por isso, precisamos desligar esse artefato e outros mais com urgência. Isso facilitará a adaptação dessas crianças, conhecidas como índigos, à sua real frequência. Alegrai-vos, meus irmãos, pois estamos próximos do retorno da consciência crística ao planeta. Concordamos sinceramente com Hermes e voltamos nossa atenção para o poderoso artefato que brilhava como um diamante. O código era milenar e possuía centenas de atualizações. A pirâmide parecia ter vida própria e programava um refinado mecanismo de defesa, e cada nova ação que executava, desarmá-la exigia aprofundar-se mais e mais em um número sucessivo de camadas. Eu olhei para Arnak e disse-lhe com um olhar desanimado: é mais fácil difundir o universalismo crístico na Terra do que desativar esse intricado mecanismo de hipnose coletiva. Ele concordou, enxugando o suor da testa. Assim, prosseguimos por um bom tempo, concentrados na tarefa de desarmar o artefato, enquanto Hermes nos acompanhava com um olhar discreto, até que lhe dei um pulo para trás, com os olhos saltando das órbitas, e fiquei estático, em estado de choque. Por mais que tentasse, eu não conseguia sair daquele transe. Arnak parou por sua atividade e disse-me com tranquilidade, tentando me acalmar: Andrei, isso foi há muito tempo. Esquece e volta ao trabalho. Jamais imaginei deparar-me com aquilo. Na verdade, era algo muito natural. Tendo em vista meu próprio passado, porém, defrontar-me com o que meus olhos viam e lutavam para acreditar foi muito chocante. Algumas vezes gostaria que a equipe me preparasse antes para estes momentos. No entanto, Hermes acredita que nós obtemos as melhores lições nas vivências, as quais nos provocam um aprendizado tanto no nível consciente como no inconsciente. Como estou encarnado no mundo físico, minha consciência no plano espiritual também fica limitada, não me permitindo recordar amplamente de todas as minhas experiências, ações pretéritas. Enquanto eu decodificava a programação, havia topado com uma trilha onde constavam as assinaturas dos construtores daquele artefato. Entre os nomes de diversos magos negros de Atlântida, encontrei o meu e o de Arnak, grafados em relevo na antiga língua atlante, mas ainda tão brilhantes como o ouro mais bem polido do mundo. Galeato percebeu minha vacilação e se aproximou novamente. Sorrindo e sentindo-se o senhor da situação, falou com ironia: Vieste limpar a sujeira que fizeste no passado? Caro Andrei, agora é tarde, meu amigo. Muitas almas se perderam com a ajuda desse poderoso hipnotizador coletivo. Não penses que é só vir até aqui e posar de bom moço. Também és responsável por todo o mal que essa máquina gerou. E com o dedo ameaçou-me, quase espumando pela boca. Nem tentes te isentar da responsabilidade, traidor. Enganaste, se acredita limpar séculos de maléficos
com a simples desativação desse dispositivo de alienação hipnótico. Arnak colocou a mão sobre meu ombro e falou com sinceridade e emoção. Faz muito tempo, meu irmão. Tu já retornaste para o caminho da luz. Faz 5.100 anos. Já saldaste teu débito com a relação a isso. E eu, que recentemente estou voltando, quanto ainda terei que corrigir de meus erros. Nada fiz ainda para saltar minha dívida com a humanidade e para com o Espírito Criador. Eu concordei com um gesto sereno, segurando a mão de meu amigo, dando-lhe e recebendo dele força. Em seguida, prosseguimos nosso trabalho, sem dar maior atenção às palavras carregadas de intrigas do Mago das Sombras. Hermes acompanhava nosso trabalho, interferindo apenas quando necessário. Entretanto, enquanto isso, Galeato acionou um dispositivo na pirâmide que fez revelar diversas cenas da história da humanidade, quando aquele artefato ajudou a hipnotizar multidões para que permanecessem em sua cegueira espiritual. Vários episódios se passaram, demonstrando as grandes oportunidades de evolução e aprendizado que a humanidade da Terra perderá no intento de tornar-se feliz e viver em harmonia. Guerras, conflitos, escravidão, desrespeito à dignidade humana. Diversos lances foram exibidos, atormentando nossa concentração, tão necessária para o trabalho que realizávamos, até que surgiu na tela à nossa frente a famosa cena da escolha que o povo judeu deveria fazer entre Jesus e Barrabás, antes da crucificação. Jesus estava cabisbaixo e violentamente surrado ao lado de Pôncio Pilatos, que pedia ao povo para escolher entre o melhor homem do mundo e um criminoso rebelde. O povo, entorpecido por sua ignorância espiritual e hipnotizado pelas frequências sinistras daquela pirâmide, gritava de forma fanática o nome do infame bandido. Eles pediam a libertação de Barrabás, com suas faces entorpecidas pelo ódio e pela ignorância. Diante desta imagem, eu coloquei a mão sobre a boca e pensei, meu Deus, e eu ajudei indiretamente nessa infeliz escolha. Hermes se aproximou então e disse-me com carinho: tudo aconteceu como deveria na missão do Mestre dos Mestres. Naquela época, tu já estavas com outra consciência espiritual. Inclusive, estávamos encarnados naqueles dias memoráveis, torcendo e trabalhando pelo êxito da missão de Jesus. Eu olhei para ele e perguntei, chocado, demonstrando até mesmo irritação: mas por que não desligamos esse maldito artefato antes? Por que, meu Deus, esperar milhares de anos para isso? Hermes olhou-me com compaixão e falou: como já falei anteriormente, tudo tem seu tempo. Concentra-te no teu trabalho, apenas isso. Faz o que deve ser feito. Não te deixes influenciar. Caso contrário, não poderei auxiliá-los na conclusão desse trabalho. Lembra, precisamos estar na mesma faixa vibratória para eu ter como apoiá-los nesta região. Eu fiquei transtornado com a ideia de ter ajudado a alienar tantas pessoas por tantos séculos e perguntei com um forte aperto no peito, tentando segurar as lágrimas: por que, meu mestre? Por que fiz isso? Ele me abraçou comovido
e respondeu com energia, olhando fixamente para meus olhos marejados, segurando firme minha cabeça com suas mãos abençoadas. Agora entendeste por que te angustias tanto para libertar a humanidade de sua ignorância espiritual? Compreendes por que desejas tão ardentemente que os encarnados despertem para a verdadeira vida? É uma luta inconsciente que tu travas contigo mesmo para reparar o passado. Mas não te punas, meu irmão, tu estás indo bem. Agora já sabes o porquê da tarefa que lhe foi designada no mundo físico. Voltaste do teu passado de trevas há mais de 5.000 anos. Entretanto, ainda existem alguns karmas daquele período que necessitas resgatar. E essa pirâmide é uma desses karmas. Desligá-la é um dos passos necessários. O outro é continuar na luta que realizas bravamente para despertar a humanidade pelo ideal do universalismo crístico. Compreendes agora por que foste escolhido para esta tarefa? Eu concordei com um gesto sincero e disse-lhe, ainda meio atordoado com tudo isso: sim, Hermes, como seria bom se todos os encarnados tivessem a oportunidade, tenho neste instante, de tomar consciência de sua própria missão e assim lutar para executá-la com êxito. Sim, eu entendo. Temos que continuar lutando para despertar a humanidade. E eu preciso agir nesse sentido. É a lei da ação e reação. No passado, alienei. Agora devo libertar. Sim, é isso. Agora compreendo com clareza. Obrigada, meu mestre. Hermes me abraçou comovido, e Arnak não resistiu em participar daquele amplexo fraterno, mostrando que o amor começava a criar raízes cada vez mais profundas em seu coração. Fato que me trouxe grande alegria. Eu me sentia responsável também pelos milênios em que Arnak relutará em voltar para a luz. E agora eu estava vendo voltar. Deus, meu coração se enchia de especial alegria por isso. Galeato gargalhou e arrematou, demonstrando irritação por estar perdendo o controle sobre nós. Isso é inútil, a humanidade jamais mudará. A terra será sempre habitada por almas estúpidas e alienadas. E não venhais com essa teoria de reencarnação de eleitos ou almas especiais. Nada vai acontecer. Isso é uma grande piada. Desde a época de Jesus, que os homens esperavam esse famigerado fim dos tempos ou grande juízo, nada disso ocorrerá, e a humanidade será sempre como foi, um bando de selvagens que nada mais são do que nossas marionetes idiotas. Ele se virou para Hermes e falou, mantendo um olhar flamejante, carregado de ódio. A humanidade sempre dançou nossa música. Nada mudará isso. O iluminado mentor olhou com compaixão para o antigo mago Atlante e disse-lhe com carinho: Galeato, tu provavelmente já estás pronto para perceber quando uma nova e libertadora visão chegou para ficar. Ao contrário dos leigos que ainda não possuem essa percepção desenvolvida. O universalismo crístico é essa visão. Será somente uma questão de tempo para a Terra entrar definitivamente nessa nova frequência. E a humanidade do futuro estabelecer a Jerusalém renovada, prometida por Jesus. O mago das sombras se irritou ainda mais com as palavras envolventes de amor e verdade de nosso mentor e retalhou:
não me convencerás dessa forma. Sabes bem disso. Agora, deixamos essas duas criaturas abençoadas executarem seu trabalho. Ele deu-nos as costas e voltou para o lado oposto da sala. Sua fisionomia não mudou, mas não sei por que senti que lá no fundo de sua alma as palavras de Hermes alojaram-se para reflexão futuras. Isso já era uma grande vitória, tratando-se de Galeato. A princípio, Arnak e eu não entendemos o tom irônico de suas declarações, mas não demorou muito para percebermos aonde ele queria chegar. Apesar dos esforços de Hermes para manter nossas sintonias elevadas, Galeato e seus assessores começaram a estimular em nossas mentes sentimentos negativos e de desequilíbrio, provocando uma queda vertiginosa em nossas vibrações espirituais. Tínhamos vivido recentemente um momento sublime ao lado de Hermes, mas as recordações do passado e minha descoberta como colaborador na construção daquele maldito aparelho fizeram-nos desestabilizar rapidamente. Este é o nosso mal. Temos o material para construir nossa evolução espiritual, mas não cimento para firmá-la. Ao primeiro vento, as bases sempre oscilam. Hermes tentou nos alertar para ficarmos em estado de prece e não nos influenciamos, mas tínhamos nossos dramas e traumas seculares que dificultavam nossa luta anterior para não nos abalarmos. Galeato projetava em nossas mentes de forma rápida e contundente todas as nossas falhas e fraquezas, como uma habilidade notável, fruto de séculos de trabalho na hoste do mal. Eu tentei lutar contra aquele domínio demoníaco, fechando os olhos e procurando focar-me na imagem de Jesus e dos grandes avatares que realizaram nobres tarefas de iluminação em toda a terra. Mas não conseguia. Ele me fazia ver somente o lado podre da humanidade, o qual, infelizmente, ainda é muito grande. Foi triste constatar que tínhamos mais sintonia com Galeato do que com Hermes naquele instante. Assim, quando abriu rapidamente os olhos, percebi que Arnak estava paralisado, completamente hipnotizado e sem reação. O mundo de tormentos internos dele era muito maior que o meu, tornando uma presa fácil às intenções de Galeato. Ao vê-lo de tal jeito, notei também que o ambiente já não estava mais iluminado e o piso não era mais branco como o mármore. Tudo estava tornando-se cinzento e a figura perispiritual de Hermes estava cada vez mais apagada e distante. Estendi a mão para o nobre mentor em sinal de socorro. Ele fez apenas um gesto de impotência, dando-me a entender que estar com a luz ou com as trevas dependia somente de nós naquele instante. Ele nada poderia fazer. O pânico se instalou em meu coração. Hermes se desmaterializando e Arnak petrificando minha mente. O que fazer, meu Deus? Os olhos do amigo demonstravam estranha tonalidade azul, atestando seu estado de profunda hipnose. Olhei para Galeato e percebi o sutil sorriso de vitória em seus lábios. Procurei reordenar meus pensamentos para escapar de sua esfera de influência. Entretanto, parecia que seu domínio se tornava maior a cada segundo. Com uma mente perspicaz, ele conseguia explorar justamente meus pontos mais fracos e ainda fazia uma profunda relação
com os mesmos fatos que me levaram à decadência espiritual na extinta Atlântida. Além disso, ele relacionava sutilmente esses fatos à terrível morte de Evelyn. Apesar de eu saber que tudo aquilo fora fruto natural dos acontecimentos, meu inconsciente insistia em me punir, como se eu fosse o principal responsável pela tragédia que levará minha esposa à morte e minha vida ao caos. Ele percebeu minhas reflexões e perguntou-me com uma entonação hipnótica na voz: "Diz-me, caro Andrei, o que mudou? Tu és apenas um lobo em pele de cordeiro. Se te fosse dado o poder sobre o vril no mundo físico atual, farias o mesmo que fizeste naquela época, ou talvez até pior. Nós fomos criados na mesma escola da vida, a escola dos magos negros do vril." Eu sacudi a cabeça e respondi: "Não é assim, Galeato. Eu mudei. Esses mais de 5.000 anos, desde que abandonei o sacerdócio das trevas, me ensinaram muitas coisas. Ainda tenho muito a caminhar, mas não sou mais aquele Andrei que lutou ao teu lado na guerra das duas raças." Ele fez um sinal de descontentamento e retalhou com rispidez: "Lutou ao meu lado? Tu tinhas duas caras, apoiavas Gadeir e ao mesmo tempo conspirava a favor de Atlas. E não aceito que reveles minha identidade. Tínhamos um acordo com relação a isso." Em uma tentativa desesperada de reverter o domínio de Galeato, dei um soco no painel da pirâmide e falei com irritação: "Nós tínhamos um acordo aqui também. Esse é o momento da desativação dessa maldita pirâmide. E tu estás quebrando o trato que me empeaste com Hermes. Logo, irei revelar tudo no livro Atlântida no Reino das Trevas. Tu quebraste tua palavra. Assim, me autorizas a quebrar a nossa. Ademais, não vejo motivo para esconder-te. Se tu acreditas na força do mal como sendo soberana, permita então que todos a conheçam claramente e decidam por si qual o melhor caminho a seguir." Aquela discussão momentânea fez com que Arnak se libertasse de seu torpor e recuperasse a lucidez. Ele entrou na conversa com boa presença de espírito, dizendo: "Andrei, tem razão. Galeato, o que temes? Logo tu, que se diz tão poderoso? Será que o grande mago das sombras tem medo da verdade?" Eu me virei para o amigo, feliz por seu restabelecimento, e fiz um gesto de que apoiava suas palavras, colocando a mão sobre seu ombro. Em seguida, mirei Galeato com um olhar desafiador, controlando sua irritação. Ele disse-nos: "Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Desprezo à humanidade é apenas creio que ela não é digna de conhecer minha história. Já acho um absurdo que relates sobre a Atlântida. Era melhor que os homens conhecessem apenas as narrativas superficiais e fantasiosas que já existem sobre o continente perdido. O que estás fazendo já passa dos limites do tolerável. Deixa os encarnados acreditarem nos contos místicos sobre a Atlântida. Eles estavam felizes com isso." Enquanto Galeato falava, Arnak dava-se conta do estado vibracional do ambiente em que nos encontrávamos. A cada instante, a luz ficava mais fraca. Estávamos mergulhando em um terrível breu. Mais um pouco e não conseguíamos nem mesmo enxergar os comandos do painel de programação. Hermes já tinha sumido aos nossos olhos fazia algum tempo. Estávamos por nossa conta e risco. Deus nos proteja.
Eu aguardei o término da exposição dos argumentos do mago negro e falei: Galeato, Galeato, revela-te aos homens, permita que teu nome seja citado. Até Gadeir não fez objeção, demonstrou total desprezo por nosso trabalho. Temes, seria alguma referência à sociedade vril? Este fracasso durante a Segunda Grande Guerra te envergonha? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Partido Nazista instituiu um culto chamado Sociedade Vril, que reuniu os mais fanáticos seguidores de Adolf Hitler na busca pelo domínio do quinto elemento no plano físico da Terra. Entre eles estavam os terríveis Heinrich Himmler, Martin Bormann e Rudolf Hess. Os membros desta seita acreditavam que Hitler era um médium em contato com forças poderosas, as quais estavam empenhadas em criar uma poderosa nação ariana, pela utilização do vril. A personalidade megalomaníaca de Hitler logo estimulou a essa busca insana, a qual não media limites e deformou ainda mais as mentes doentias desse grupo, que era dominado no astral pelos magos negros atlantes. Inclusive, eles recebiam do astral inferior a informação de que em pouco tempo estabelecer-se-ia na Terra uma nova era, que eles interpretaram erroneamente como sendo marcada soberania da raça ariana sobre toda a Terra, tendo o partido nazista como único governante mundial e distorcendo o advento da Era de Aquário, que celebra a irmandade, a tolerância e a compreensão maior da vida, sem líderes autocratas e sem terror. Os fundamentos da energia vril, o poder místico da suástica, a ideia de que a raça ariana dominaria o mundo, eles obtiveram também por intermédio de um entendimento distorcido do livro A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, publicado em 1888. Infelizmente, alguns textos que deveriam iluminar a humanidade são mal interpretados por mentes doentias, causando caos e destruição. Todas essas informações foram habilmente distorcidas nas mentes desses homens em razão de uma impositiva ação obsessiva dos magos negros atlantes, que atuavam sobre eles diretamente do astral. Obviamente, eles tinham perfeita sintonia por terem profunda ligação passada. Esse grupo encarnado fazia parte do segundo escalão de magos negros atlantes da raça branca. Os historiadores tendem a subestimar os fundamentos ideológicos ocultos do nazismo, temendo banalizar os horrendos crimes de guerra. Entretanto, outros pesquisadores investigaram o tema em busca da história não contada de uma perigosa religião secreta no coração do nazismo, que, caso tivesse atingido suas metas, promoveria uma tragédia de proporção global. Alguns desses historiadores acreditam que a inspiração filosófica ideológica que resultou no nazismo tem sua origem em uma novela de ficção científica do século XIX, que falava de discos voadores, de uma raça alienígena habitando o centro da Terra e de uma energia misteriosa chamada vril. Porém, os leitores que estão acompanhando esta narrativa desde o primeiro volume, Atlântida no Reino da Luz, já podem perceber que não havia nada de fantasioso nisso, e sim uma orquestração dos magos negros atlantes
para instalar seu domínio de forma definitiva no mundo físico, utilizando-se de seus iguais que estavam reencarnados durante esse período na Alemanha nazista. E realmente existia uma raça no centro da Terra, querendo dominar o mundo, conforme relatava essa novela fictícia. Mas ela não era alienígena. Tratava-se da legião de espíritos infernais, que habitam o astral inferior do planeta e procuravam intensamente dominá-lo por completo. Esse foi um dos mais intensos combates entre as forças do bem e do mal em toda a história do planeta. Os nazistas estudaram e tentaram dominar outra poderosa força do mundo oculto, denominada Sol Negro. Felizmente, eles não compreenderam que o Sol Negro era algo mais profundo, fundamentado na força destrutiva da antimatéria, para provocar a desintegração dos inimigos. Os relatos a respeito foram perdidos com o passar do tempo. Os partidários de Hitler acreditavam que existiam dois sóis, e não apenas um, branco e luminoso, que nos dá vida. O outro seria de matéria astral, e se ativado, causaria o desequilíbrio, o caos. Essa ordem do Sol Negro teve por objetivo principal, já que não conseguiu obter o que procurava, estudar maneiras de atrair energias cósmicas negativas do Sol Negro e pôr em marcha projetos secretos de dominação mundial. No fim, tornou-se apenas uma seita, em que seus seguidores faziam seus rituais secretos para mentalmente manipular energia astral negativa a fim de atingir seus objetivos funestos. Inclusive, Himmler utilizou algumas médiuns mulheres em seus rituais satânicos para tentar obter o segredo do Vril, até mesmo realizando estranhos ritos sexuais, mas não obteve sucesso. Gadeir não revelaria de forma tão simples o segredo definitivo do domínio, e também não seria fácil manipulá-lo na densa atmosfera da Terra no século XX, à beira do período de transição planetária para a nova era, ou fim dos tempos. Mas falaremos mais sobre esse e outros métodos perigosos utilizados pelo lado sombrio no decorrer desta obra. Obviamente, dentro dos limites que forem autorizados pela alta espiritualidade. Graças à intervenção do alto, o poder do Vril e do Sol Negro jamais se consolidou nas mãos de Hitler, e este perdeu o poder hipnótico que exercia sobre as massas que o apoiavam, encerrando assim este triste capítulo da história da humanidade. Galeato então sorriu e respondeu: fracasso? Vergonha? Causamos o caos durante aquele período. Infelizmente, não conseguimos concluir a tarefa, mas certamente ainda detemos o poder sobre as almas de milhões de espíritos na Terra, por meio da ação oculta. Ação oculta? Perguntei. Do que se trata? Galeato se aproximou e falou-me com atenção. Simples, caro Andrei. A ação radical que exercemos durante o nazismo, naquele período, não chocou a nação alemã. Somente depois, quando saíram do estado hipnótico em que se encontravam e que perceberam o tamanho da atrocidade que estavam cometendo. Mudou alguma coisa hoje em dia? Estamos construindo novos cenários de dor e treva
Mas a humanidade, hipnotizada por seus próprios interesses e valores imedialistas, nada percebe. Dança conforme nossa música, sem se dar conta de suas atitudes anticrísticas. Entrega-se ao que se acredita ser a nova ordem mundial em matéria de valores. O homem, atualmente, vive inserido em uma grande ilusão que leva para o abismo a médio e longo prazos. Muitos alegam fazer o mal a ninguém, mas alimentam um sistema social excludente e do qual todos, sem exceção, são responsáveis. O assassinato que mata ali na esquina de sua casa e que lhe causa horror é alimentado karmicamente pela forma de viver daquele que se diz um cidadão correto, mas é indiferente aos valores morais, sociais e espirituais. Os homens modernos vivem somente para si e para seus familiares e desejam que os reflexos de inconformidade e desequilíbrio de seus irmãos da família universal não os atinjam. Além disso, estabelecem relação semelhante com a natureza. Eles a respeitam somente até onde isso não contraria seus interesses. Não matam uma árvore de forma deliberada, mas alimentam um modelo econômico, industrial e social que atenta contra todo o ecossistema do planeta. Não torturam animais, mas estimulam que o consumo as carnificinas diárias dos frigoríficos, gerando vibrações cada vez mais densas na psicosfera do planeta. Abandonei o trabalho que estava realizando na pirâmide e me aproximei de Galeato perguntando interessado: "Como assim?" Arnak me repreendeu, dizendo que deveria deixar a conversa para outra hora, para terminarmos logo nosso trabalho. As trevas estavam ficando cada vez mais espessas. Eu fiz um sinal para que ele aguardasse e disse-lhe: "Não se preocupa com as trevas. Essa foi nossa casa por muitos séculos. Não ficaremos assim tão indefesos." Galeato sorriu com a minha presença de espírito e voltou a falar. O homem escolheu para si um sistema social e de vida individualista, materialista e de negação de existência de Deus. A civilização moderna diz que acredita em Deus, mas é mera hipocrisia. As pessoas pensam somente em si e em sua família, legando ao Estado a obrigação de estabelecer uma sociedade irmanada. Não foi Jesus quem disse: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" ou algo assim? Tu bem sabes que ele falava sobre a importância da família universal e de estarmos todos interligados dentro desse organismo vivo que é a Terra, a Gaia. Galeato tinha razão. Gaia é composta pela biosfera, seres vivos, e pelos componentes físicos da Terra, atmosfera, ar, criosfera, gelo, hidrosfera, água, e litosfera, solo, que formam um complexo sistema integrado que mantém o clima do planeta e as condições biogeoquímicas em perfeito equilíbrio. A Terra é de fato um organismo vivo que reage por intermédio de seus sistemas, buscando sempre uma condição de equilíbrio. Ele meditou por alguns instantes e prosseguiu. Criminalidade e o caos da Terra são a resposta kármica correspondente ao padrão de vida que as sociedades pelo mundo todo elegeram para suas existências atuais. É a história de Atlântida que se repete por tempos modernos. Em breve, cataclismos semelhantes aos da Grande Ilha repetir-se-ão por todo o planeta, em resposta às ações anticrísticas do homem. Galeato sorriu, divertindo-se com minha admiração às suas palavras. E ainda colocam a culpa por suas desgraças em nós, os famosos
maus espíritos? A humanidade é má e isso faz com que colha o mal. Hipócritas, medíocres, quem vive verdadeiramente no caminho do bem não precisa despertar pela dor. Não estou correto? A dor visita somente aqueles que precisam dela para abrir os olhos. Não existe o acaso. Ninguém sofre uma violência sem ter de ser sintonizado com ela. Só precisa de armas de fogo para se defender, para alimentar uma sintonia com essa própria ação. Quem está verdadeiramente com Deus não sofre mal algum, salvo raras exceções de almas em missão pela terra e que necessitam ser símbolos da ação divina para a redenção dessa multidão de alienados que povoa a terra desde tempos remotos. Eu reclinei a cabeça em sinal de admiração e falei: conclusões notáveis, meu irmão, dignas do mais sábio mentor espiritual. Ele fez uma cara de desdém e arrematou: tu sabes que não somos ignorantes, André. Tu já foste um de nós. Não deverias ficar surpreso. Eu concordei com um gesto e prossegui: sim, eu sei. Por isso, não entendo o porquê de lutares contra a nossa tarefa de desligarmos esse artefato hipnótico, já que isso é algo inevitável, quando Deus quer. Eu me virei e vi Arnak debruçado com a cabeça enfurnada dentro da pirâmide, realizando a reprogramação. Galeato deu os ombros e falou: cada um deve exercer seu papel no mundo. Para que uma força seja transformadora, é necessário que outra, de natureza oposta, exerça seu papel. O que seria dos corpos humanos se não fosse a força da gravidade a lhes aprisionar no solo? Eu sacudi com a cabeça em sinal de contrariedade e arrematei: não, não é só isso. Esta justificativa é poética demais para um mago negro. Galeato alisou a rala barba negra que emoldurava seu rosto branco como uma folha de papel e concluiu com menosprezo: e tu tens razão? No final tudo se resume a uma única coisa: poder. E tu sabes bem disso. Já viveste desse lado e te alimentaste por séculos desse combustível irresistível. Ter o poder para realizar tudo o que desejares. Jamais se frustra por deixar de possuir algo. A vitalidade obtida pelo vampirismo das forças alheias, força e virilidade eternas, e por isso aí vai, como tu bem sabes. Eu abaixei a cabeça e concordei de forma decepcionada. Não tinha argumentos para discordar. Sabia que seria inútil falar-lhe coisas das quais eu não tinha plena convicção e de que também não era exemplo. Arnak, então, não permitiu que eu me perdesse em meus pensamentos, chamando-me para a tarefa que nos trazia ali. Galeato indicou com desprezo meu local de trabalho, junto à pirâmide. Eu olhei para ele com tristeza e falei: eu gostaria de poder ajudar-te. Ele fez um gesto irônico, mas parecendo um artista no picadeiro, e disse-me: mas não podes, não possuis credenciais para isso. Portanto, volta ao teu trabalho, rele serviçal dos maiores do bem, porque lá tu és o último da hierarquia. No lado negro estarias ombreando conosco pelo poder. No lado da luz, mal tens qualificação moral para servir ao último de seus mestres. Eu não dei atenção a ele e segui para o lado de meu irmão. Arnak parecia perdido em meio àquele emaranhado de códigos e falou-me. Pensei que fosse mais fácil. É como desrendar uma teia
de fios constituída por séculos e séculos de execução de trilhas do mal. Ele tinha razão. Estávamos diante de um aparelho que parecia uma máquina do tempo. Cada novo dia que se passava, na esteira dos séculos, parecia criar novos bloqueios ao âmago do sistema central que necessitava ser desativado, como se fosse um genial código de proteção. A escuridão intensa e a ausência de Hermes abalaram ainda mais nossa confiança. Sentíamos que estávamos perdendo vários pontos naquele jogo, mas não tínhamos escolha. Era preciso nos debruçar sobre o artefato e desativá-lo. A presença mental dos magos negros nos enfraquecia e causava um terrível estresse. Nossa proteção espiritual naquele momento era mínima. Se não fosse isso, eles já teriam partido para cima de nós sem piedade. Eu sentia meu rosto suado, com os cabelos em desalinho, tampando minha visão, sem poder retirar as mãos dos comandos do painel da pirâmide. Para não perder o tempo realizado, a situação já estava se tornando desesperadora, quando com as mãos suadas e tremendo, depois de longos minutos, sobre forte esgotamento, eu clamei: Hermes, por favor, ajude-nos. Fale conosco por telepatia, seja de que forma for. Precisamos de ajuda. Não estamos encontrando caminho para desativar a pirâmide do mal. O socorro do nobre mentor não demorou muito. Calma, meus queridos irmãos, eu estou aqui. Vós não podeis me ver, mas acompanho atentamente cada passo. Ele então meditou por alguns segundos e falou-nos pela linguagem mental. Analisai o espírito das sombras à vossa direita, mais precisamente aquele com o manto rústico. Arnak e eu imediatamente viramos para ele e perguntamos: o que há com ele? Trata-se da resposta a este enigma? Como pode esse troglodita primário estar em meio à assembleia? O sábio mentor, com sabedoria e tranquilidade, orientou-nos: afastai-vos por alguns segundos da pirâmide e concentrai-vos nele. Procurai ver pelos olhos dele em todos os detalhes. Não entendemos onde Hermes desejava chegar, mas fizemos o que ele solicitou. Contrariados, largamos todo o trabalho realizado e na pirâmide, por um momento, foram criadas novas trilhas de bloqueios. Parecia um animal vivo, cheio de tentáculos tentando proteger-se. Olhei para Arnak, decepcionado com aquilo, e o amigo me disse: Hermes deve saber o que está fazendo. Vamos confiar. Eu concordei com ele e resolvemos seguir a orientação de nosso mentor. Mas não foi nossa surpresa quando invadimos o mapa mental do ser sombrio e enxergamos por intermédio de seus olhos impressionante. Ele não via uma pirâmide feita com alta tecnologia como nós, mas sim o cadáver de um antílope, no qual Arnak e eu estávamos realizando rituais de magia, pelo estudo de suas entranhas. Percebemos um sutil sorriso de Hermes em nosso corpo mental, e em seguida seu sublime pensamento nos invadiu novamente. O mundo é mental, irmãos. Programai esse artefato com a mente, libertos de vossos paradigmas. A pirâmide existe no mundo das formas, tanto físicas como astrais, mas principalmente no mundo essencial, o plano mental. Ficamos boquiabertos com aquela afirmação e resolvemos entrar em um estado
de consciência superior. Em questão de segundos, Arnak e eu nos vimos dentro de outra sala, imune à ação dos magos negros. Estávamos deitados em cadeiras semelhantes às da grande pirâmide de Atlântida, manuseando diretamente o vril que controlava a pirâmide hipnótica. Analisando diante daquele novo paradigma, tornou-se muito mais fácil desativá-la, por intermédio de vigorosos comandos mentais. Arnak gargalhou de felicidade e gritou: "Viva! Agora é conosco!" Hermes surgiu então à nossa frente, mais iluminado do que nunca, e falou: "O painel de programação não existe, muito menos o antílope, selvagem com as entranhas expostas. Tudo está na mente. Desativai esse artefato com a força da vontade dirigida, sem a necessidade de utilizar um painel de comandos no mundo das formas." Arnak, mal conseguindo controlar sua alegria com aquela virada no jogo, respondeu: "Deixa conosco, chefe. Vai ser um passeio." Rapidamente, realizamos vários comandos mentais que parecíamos conhecer muito bem, tal a facilidade para executá-los, até que chegamos finalmente em nossas assinaturas astrais sobre o artefato. Sem hesitar, comandamos a senha de desativação e a pirâmide desapareceu em todas as dimensões que eram apenas reflexos de sua existência no plano mental. Naquele instante, pareceu que a aura do planeta sentia um breve alívio. A alma da Terra, o Cristo planetário, o espírito responsável por esse belo ser vivo, que é o nosso próprio mundo, respirou um pouco mais aliviado. Hermes pareceu ler nossos pensamentos e disse com sua habitual tranquilidade: "Sim, a nova era está chegando. É necessário desintoxicar a aura de Gaia, para que a geração dos eleitos da nova era consiga sintonizar-se com a verdadeira vida e criar um mundo novo, predito pelos grandes profetas desde eras remotas. As almas endurecidas pelo ódio e interesses mesquinhos não sentirão mudanças nenhuma. No entanto, os bem-aventurados, os mansos e pacíficos perceberão na nova brisa de paz, amor e prosperidade espiritual, pairando no ar, possibilitando que eles utilizem todo o seu potencial espiritual para transformar o mundo e promover tanto sua evolução individual, como também a ascensão conjunta da humanidade." O nobre mentor fez breve pausa e depois prosseguiu: "Neste ponto, Galeato estava com a razão. Nós, habitantes da Terra, somos como as células de um grande organismo, que chamamos de Gaia. Só seremos verdadeiramente felizes e venceremos as trevas se orquestrarmos uma evolução conjunta. E a nova era possibilitará isso com a chegada de espíritos de boa vontade, voltados para o bem comum. A humanidade da Jerusalém renovada purificará a aura do planeta e também trabalhará para salvar a natureza, que a cada dia está sendo mais devastada pelo homem desse final de ciclo. Uma nova era está para se iniciar." Hermes ergueu as mãos para o alto e falou em tom de prece: "O Espírito Criador não permitirá que seus filhos rebeldes destruam sua bela obra realizada no planeta azul. Somos
gratos a Ti, Senhor dos mundos, por permitir realizarmos nossa pequena contribuição nesse período de transição. Arnak e eu murmuramos que assim seja, tímido, e nos abraçamos a Hermes, que mal teve tempo para parabenizar-nos, porque naquele mesmo instante fomos transportados por nossas mentes para a sala onde estavam nossos corpos astrais e tentávamos anteriormente desarmar a pirâmide. Ela já não existia mais, pois a tínhamos destruído no plano mental. Não demorou muito para percebermos a irritação profunda dos seres sombrios que a protegiam. Eles estavam chocados, pois não compreendiam como a pirâmide havia sumido repentinamente diante de seus olhos. Alguns seres grotescos estavam ali, presentes, fazia milênios, incumbidos da tarefa de protegê-la. E agora, instantaneamente, o motivo de suas existências havia sumido. Isso não acabaria bem. Arnak e eu recuamos para um canto e fechamos a guarda para resistir ao forte ataque que sofreríamos. Eu olhei para o amigo e disse-lhe: mais uma vez vamos colher aquilo que plantamos. É a lei de ação e reação. Arnak esboçou um sorriso e disse de forma divertida: preciso me acostumar com isso. Às vezes perguntam-me como tu aguentaste isso por todos esses séculos, sendo que ainda em várias ocasiões eu fui teu algoz. Eu apertei seu ombro e disse-lhe sem rancor algum: relaxa, com o tempo a gente se acostuma. O importante é sermos firmes na decisão de percorrer o caminho da luz. O resto nós tiramos de letra. Hermes não nos abandonará. Nunca o fez, jamais o fará. Eu senti nos olhos de Arnak um sentimento de extrema confiança em nosso mentor, e ele me falou, com os olhos úmidos: eu sei que não, meu irmão. Nem ele, nem tu nunca me abandonaram. Hoje percebo e reconheço isso. Aquelas palavras me emocionaram profundamente, ao ponto de eu nem mais temer o ataque. Parecia que o tempo havia parado naquele instante. Eu olhei para ele e o abracei intensamente, feliz por suas descobertas internas. Sentia-me naquele momento como em nossa infância em Atlântida, quando brincávamos pelas colinas do Templo do Sol, sem saber nada sobre aqueles fantásticos acontecimentos que viveríamos nos anos futuros. Entretanto, naquele instante, todos os magos negros nos lançaram dardos flutíficos de ódio e revolta. Fui despertado, então, de meus desvaneios e pensei: certamente, amanhã meu corpo físico estará com os músculos todos contraturados. Mas isso faz parte do processo do despertar eterno e definitivo. Sentindo na própria carne o mal que fizemos, podemos compreender melhor o quanto isso deve ser afastado de nossos pensamentos e de nossas ações. O homem somente será verdadeiramente feliz quando vencer todos os seus sentimentos inferiores e assim neutralizar as ações negativas que repercutem de seus karmas passados. Claro que não estamos aqui estimulando as pessoas a se martirizarem. Isso não espiritualiza ninguém. Entretanto, é sábio receber com resignificação aquilo que não podemos evitar. E essa era a situação naquele momento. As cargas astrais, deleterias que recebíamos eram alimento para nossas almas, que precisavam sedimentar a força do bem em suas fibras mais íntimas. Não sei quanto tempo ficamos ali
Arnak e eu ajoelhados, recebendo a rajada de raios do mal, mas permanecemos sempre abraçados em apoio mútuo, parecendo duas tartarugas embaixo de uma frágil couraça protetora. Então Arnak arregalou os olhos e alertou-me com preocupação. Vê aquela entidade que Hermes pediu para observarmos? Aquela que nos via abrindo as entranhas de um antílope? Fiz um sinal afirmativo. Ele olhou com receio para mim e completou. Creio que esse troglodita parece não estar para brincadeiras com aquele machado em punhos. A criatura terrível, que parecia um urso gigante, correu em nossa direção e desceu o machado sobre nossas cabeças. Apertei firme a mão de Arnak e gritei: Deus nos proteja. Em uma fração de segundos, sentimos nossos rostos mergulhados em uma água pura e cristalina. O canto suave dos pássaros e uma brisa acolhedora nos davam as boas-vindas ao reino da luz. O som terrível, oriundo do ódio dos magos vingativos, dava agora espaço para as vozes familiares da equipe técnica que comemorava nosso retorno com segurança. Todos se abraçavam e cantavam como se tivessem marcado um gol em um jogo de futebol. Arnak e eu erguemos nossas cabeças atordoadas e vimos Hermes e os outros mestres avaliando os resultados da desativação da pirâmide. Eles perceberam o nosso olhar e acenaram, armando um vasto sorriso no rosto e realizando gestos de felicidade, de felicitação, enquanto membros da equipe nos abraçavam pelo êxito da difícil missão. Estávamos ajoelhados na beira de um lago, com o rosto na água e com as pernas moles. Respiramos aliviados e nos jogamos de costas na água rasa, procurando nos recompor do forte estresse. Arnak logo depois sentou-se e gargalhou, dizendo enquanto sacudia a cabeça, demonstrando não estar acreditando no que viverá. Isso é loucura. Eu dei um tapa gentil em suas costas, como fazem os grandes irmãos, e permaneci em silêncio. Ele ficou então observando os mestres conversando, animados no gramado, à margem do lago. Eu me apoiei nos cotovelos e fiquei espiando discretamente o amigo que abandonara as trevas havia tão pouco tempo. Ele mantinha um misterioso brilho em seus enigmáticos olhos azuis. Um novo mundo de verdadeira amizade e parceria se descortinava, fazendo-lhe perceber os verdadeiros valores da alma. Ele sorriu e, depois de um breve silêncio, perguntou-me: Eles são sempre assim? Tão alegres e radiantes? Eu também sorri e disse-lhe feliz por presenciar suas novas descobertas. Eles já conquistaram a felicidade eterna, venceram seus karmas, seus medos inconscientes e encontraram equilíbrio por meio do amor universal e incondicional. Ele passou as mãos pelos longos cabelos louros, quase brancos, e falou-me quase como se fosse um sussurro. Gostaria de não sentir mais esta tristeza que me invade a alma de forma incontrolável. Desejaria ser feliz pelas pequenas coisas, assim como eles. Também seria algo muito bom abrir mão de meu egoísmo. Eu me ergui, estendi-lhe a mão e, enquanto puxava para levantar-se, disse-lhe: Um dia nós seremos como eles, meu irmão. Mais ainda, temos de realizar muitas ações em nome do Cristo para vencermos nosso passado. Por enquanto, vamos vivendo momentos fugazes de felicidade, assim como a humanidade em geral. Pelo menos não estamos mais perdidos, encontramos o caminho da luz. Basta apenas termos convicção para segui-lo. Ele me abraçou com sinceridade,
e caminhamos em direção aos mestres, que nos receberam com efusivos abraços. Mais uma das centenas de etapas da implantação da nova era na Terra tinha sido concluída com êxito. Ainda teríamos muito a realizar até o final de 2012 e também nas etapas seguintes, até a implantação definitiva. Muito trabalho ainda restava para ser feito, mas pelo menos poderíamos dormir sossegados, com a consciência tranquila, por termos feito nossa parte, independente de nosso passado.